Porque eu não sei vocês, mas eu não fico feliz quando alguém me copia. E eu sinto que falta um pouco de raiva. Sim, um pouco de raiva em nós ali, um negocinho, uma pitadinha de raiva em nós que somos criadores, pra ir contra isso. Tu queres saber um ranço que eu tenho? Nada se cria, tudo se copia. Roube como artista. As típicas frases favoritas de quem copia mais do que cria. E eu já vou avisando que hoje eu tô pistola. É possível que doa o que eu vou te falar agora, mas eu não vou me desculpar por isso. Mas talvez tu não sejas um criador de conteúdo, e sim um copiador de conteúdo. Eu adoro essa caneca. Não sei se vai dar pra ver aí, mas quando fica quente, toda essa parte aqui, ela fica com essas coisas de TV antiga. Só que agora não tá tão quente. Aí vai sumir. Mas enfim, os efeitos que não vai dar pra se manter na gravação toda, não é mesmo? Sigamos. Eu quero ter essa conversa contigo, olho no olho aqui, bem tranquilamente, ou não. Porque a gente tá vivendo uma era infestada de criadores que não são criadores, e sim copiadores de conteúdo. E isso, além de me incomodar, me preocupa profundamente. E eu já tava agoniado pra falar sobre isso. Saudações! Câmbio. Se tu ainda não me conhece, prazer, meu nome é Sol e essa aqui é a TV Solzinho. Um lugar onde a gente fala sobre criação de conteúdo com borogodó, como crescer no digital sem surtos mirabolantes, fofocas do mundo creator e muito mais do nosso universo digital insalubre. Então, meus amados, eu confesso pra vocês que eu passei a detestar essas duas frases que eu citei pra vocês no começo do vídeo. E muito disso porque elas estão cada vez mais sendo tiradas de contexto. Porque, convenhamos, quase sempre quem fala esse tipo de frase, assim, a rodo por aí, que sai falando, etc., são justamente aquelas pessoas que adoram copiar o conteúdo do coleguinha. Pra mim, isso nunca vai ser inspiração, nunca vai ser nada além de preguiça e desrespeito. E escuta o tio Solzinho aqui. Criar não é repetir o que já existe. É absorver as referências, transformar as tuas experiências e imprimir no meio de tudo isso a tua própria essência. É pegar essa inspiração e essa referência que tu tem e transformar numa coisa que só tu consegues fazer. E nunca, jamais pegar o conteúdo de alguém, copiar e colar exatamente do mesmo jeito. É claro, gente, que muitas vezes, por a gente estar ali, nossa, imerso na referência, naquela inspiração daquela pessoa, naquele filme que a gente está assistindo muito, é óbvio que quando a gente vai criar algo, pode ficar um pouco parecido sim, uma referência nossa que veio com uma força muito grande nesse aspecto, mas eu acho que no final das contas, conta de fato o que a gente vai fazer com isso e a maneira como a gente vai criar a partir disso. Porque se a gente tem consciência, o que a gente vai pensar? Tá, ficou um pouco parecido. Na próxima eu vou tentar melhorar. Na próxima vez que eu criar um conteúdo, eu vou tentar ser um pouco mais eu, colocar um pouco mais da minha personalidade, das minhas referências, das coisas que eu gosto de fazer, e isso é um processo. Aí vem o povo que se apoia nessas frases bonitas, né? Nada se cria, tudo se copia, roube como um artista. E por favor, gente, não leiam só a capa do livro, tá? A capa do livro, ela é a capa do livro, vocês têm que ler o livro. Obrigado. E vamos ser bem sinceros aqui, isso virou uma grande muleta. Pra te ter ideia, essa coisa toda de nada se cria, tudo se copia, nem nasceu assim. Na verdade, é uma interpretação bem mal feita até. A original falava sobre ciência, sobre conservação da matéria, e não exatamente sobre criatividade. Só que aí, quando tem a mãozinha do ser humano, a gente vai lá e destrói o rolê. Um poder bem feio que a gente tem, né? Porque aí distorceu tudo e essa frase começou a ser usada dessa maneira, né? Como uma justificativa até para roubar conteúdo alheio, para copiar conteúdo dos outros, etc. O famoso livro Roube como Artista também não falava de plágio não, tá? Ele fala pra gente se reinventar, se inspirar. Só que aí a interpretação preguiçosa de algumas pessoas transformou tudo isso aí em uma grande desculpa para que a gente tivesse essa preguiça intelectual gigantesca. Tu ter uma pessoa como referência é uma coisa, tá tudo certo, todo mundo tem, eu tenho várias. Mas uma coisa é isso. Outra coisa é tu pegar o conteúdo de alguém, meter o louco e falar assim, eu vou copiar mesmo, tá todo mundo fazendo isso aqui na internet, não vai dar em nada mesmo, então eu vou fazer, tá tudo normalizado, tá tudo bem, todo mundo faz. Meu amado, isso é totalmente deselegante. No mínimo do mínimo, tu tá tratando o trabalho, né, a criação de outra pessoa
como se fosse qualquer coisa. E olha, deixa eu te dizer, eu não tô falando que se tu ainda tá copiando, se tu já copiou em algum momento, tu é a pior pessoa do mundo. Não é isso. Entende comigo que às vezes tu pode só estar sendo induzido. Porque todo mundo tá fazendo, tá sendo normalizado, então tá tudo certo eu fazer também. É muito fácil a gente ser manipulado na internet. Porque ela quase sempre vai dizer pra ti que tá tudo bem. Mas eu tô aqui como teu amigo, como criador de conteúdo, comunicador, que faz parte, né, dessa área junto contigo. Eu passo por dilemas parecidos também. Pra te dizer, de verdade, assim, que não tá tudo bem. Se tu tá copiando agora, repensa um pouquinho. Vale a pena de verdade continuar com isso? Até quando tu vai conseguir sustentar essa persona copiadora? Porque eu sei que no fundo, tu se incomoda com isso também. O lance todo pra mim aqui não é necessariamente julgar quem faz ou deixa de fazer. Eu tô julgando um pouquinho. Não é só sobre isso, é te trazer um pensamento crítico. É basicamente meu papel aqui. Porque eu, como criador de conteúdo, sei minha realidade, mas eu também sei a realidade de amigos criadores que eu tenho. E é uma realidade dura, sabe? Que a gente grava, roteiriza, edita, pensa na ideia por meses pra postar e alguém só ir lá e copiar, sabe? Não ter nenhum trabalho além de Ctrl+C, Ctrl+V. E o que me deixa mais puto nesse tipo de situação é quando essas pessoas levam o crédito, o reconhecimento e até dinheiro sobre o trabalho de outra pessoa. Sozinho, tu prometeu que não ia se estressar muito. E isso não surpreende, né? Porque a gente vive uma era de uma internet que aplaude essas pessoas e prefere premiar a preguiça. Vários criadores que eu admiro já foram plagiados e sabem a dor que é ver o seu próprio trabalho sendo roubado. Olha só o que eles têm a dizer. Ai, eu tô me sentindo muito chique, porque eu sempre quis reagir coisas e agora a gente vai reagir a alguns vídeos de alguns criadores que passaram por esse tipo de situação. Bora lá. Teu sonho não merece que tu fique copiando o conteúdo dos outros. É isso, arrasou, diva. É isso mesmo. Por favor, pare de plagiar. Isso é muito feio. Além de ser crime. Juro pra vocês que eu não queria gravar esse conteúdo. Mas já é a 5ª pessoa que aparece na minha For You copiando conteúdos que eu demorei horas pra criar. Inclusive, 4 dessas pessoas se intitulavam também psicólogos. Nossa, pra mim é o pior. Quando a pessoa tá no mesmo nicho que tu e ela vai lá e te copia. Tenebroso. Sinto muito por isso, diva. Basicamente, ele copiou um vídeo desse criador de conteúdo. E não foi parecido, não. Todas as falas iguais. Palavra por palavra. Nem se deu o trabalho de mudar a roupa do personagem. Foi na cara de pau mesmo. E ainda foi uma publi. Não, peraí. Além de tudo, de copiar frame a frame, frase a frase, a mesma headline, ainda foi uma publi. Então ele ganhou milhares de reais em cima do trabalho dos outros. Mas cara, é simples. Fazer um vídeo assim envolve roteiro, gravação e edição. Se o William escreveu o roteiro, ele fez 1/3 do trabalho. E ele não merece então uma porcentagem? Mas aí vem uns comentários tipo: é só um videozinho, é só colocar um IB na legenda e pronto. Ah, esse é o clássico, né? Tá tudo bem, é só um videozinho, é só colocar o créditozinho ali. Gente, não tá tudo bem. Não tá tudo bem, é totalmente fora da casinha isso. Nossa, eu fico indignado, de verdade. A marca plagiou um conteúdo feito por mim. Quando eu fui questionar, ainda fui descredibilizada. Nossa, esse é um dos meus maiores medos. Ser plagiado por alguém, aí eu vou lá confrontar a pessoa e acontecer isso que aconteceu com essa diva aqui. Eles alegaram falando que pegaram os textos no ChatGPT. Ai, não, aí... Bora continuar aqui com a diva. Esse é o conteúdo criado para a marca da minha cliente e esse foi o plágio. A pessoa printou fotos que usamos na nossa campanha, designs que eu criei, tentou reproduzir vídeos e fotos criados pela minha cliente, além de copiar 90% dos nossos textos. Nossa, o dela foi seríssimo, porque envolveu vários conteúdos, não só um. Caramba. Eu sei que isso acontece e tem algumas pessoas que acham até legal, porque meio que valida a ideia, né? Aquela coisa do foi tão bom que as pessoas estão copiando. Eu não concordo muito com isso. É isso, diva, também não concordo com isso. Trabalhar com criatividade e internet é um desafio e tanto. E eu fico pensando quanto que tem custado a nossa originalidade. Nossa, pesado, porque toda vez que eu penso
nessa conjuntura de criação de conteúdo dentro do digital, eu sempre me pergunto o mesmo que ela perguntou agora. Roube como um artista. Recentemente eu fui plagiado 3 vezes na mesma semana. Não, peraí. Esse daqui é o Bruno. Bruno, meu amado, vamos estar, né, fazendo um banho de sal grosso aí, porque olha, 3 vezes na mesma semana, amigo, tá babado. Eu resolvi fazer um vídeo e conversar aqui com vocês sobre plágio. Tem uma frase do Yohji Yamamoto que ele falava que você tem que copiar, copiar, copiar até você encontrar a si mesmo. Exato, Divo, é exatamente isso. As pessoas levam essas frases ao pé da letra. Gente, não é pra copiar eternamente, tá? Tu vais fazer isso sim em algum período, principalmente quando tu tá começando, mas é justamente por isso, é pra te praticar o teu próprio olhar e chegar um momento que tu vais olhar pra tudo e pensar, caramba, agora eu já consigo me encontrar, eu já sei como eu posso criar uma coisa que é só minha, né? E quando ele fala pra você copiar até encontrar a si mesmo, ele quer dizer não de você copiar no sentido de plagiar. O copiar tem um sentido de você praticar. Quanto mais você praticar, quanto mais você desenvolver o seu olhar, mais você vai se encontrar. Você não tem que pegar o trabalho de alguém que funcionou pra ela e copiar 100% aquilo achando que aquilo vai funcionar pra você. Até porque na grande maioria das vezes não funciona, né? Vive refém de um conteúdo, de um formato que nem é teu, só esperando ali uma outra pessoa fazer e colocar todas as suas fichas numa única pessoa, num único tipo de conteúdo que nem é você que faz, né? Problemático. A VTube literalmente copiou uma publi minha. Esse caso é extremamente emblemático nesse assunto, porque é surreal como os criadores grandes, né, vistos como grandes, eles são ainda mais cara de pau do que as outras pessoas, meros mortais como eu. Recentemente, uma criadora veio a público dizer que ela teve um conteúdo dela completamente plagiado, copiado pela VTube. Ela se inspirou nas Meninas Superpoderosas e todo o formato que ela pensou, a VTube fez igualzinho. O mesmo figurino, a mesma cor de fundo, a mesma sequência de fatos. E, gente, eu vi a publi das duas e, nossa, é nítido que foi tudo copiado, nítido, assim, não teve o trabalho de mudar uma coisinha, um negócio de uma cor, um negócio de uma fala, não, foi tudo igual, literalmente. Mas aí, depois de um tempo, a VTube veio até a internet para dizer que sim, ela copiou. A mulher podre de rica copiando influenciadores menores e ela fala assim, eu copiei mesmo, vou ali te dar os créditos agora, tá? Só porque você descobriu. Nossa, isso pra mim, esse comentário pra mim acabou com tudo, porque a VTube falou, oi meu amor, você tem razão, copiei seu vídeo da trend das Meninas Superpoderosas mesmo. Não imaginei, vamos lá, não imaginei que isso te incomodaria. Imagina, amore, imagina. Me desculpe, nem me atentei de pelo menos, né, porque eu estou te fazendo um favor, te dar os créditos. Vou lá, beijão. Cara, a VTube... Ai, gente, eu vou precisar me calar um pouco, sabe? Não vou opinar tanto, porque não tem muito o que falar. Tantas opiniões, mas por aqui eu vou me calar. Vou ficar quietinha. Tem uma coach da internet plagiando um vídeo meu palavra por palavra pra vender um curso dela na internet. E pior, usando meu conteúdo autoral de anúncio pra vender um curso dela de cura, contando como ela faturou 15 milhões de reais. Gente, a cara nem treme, né? Nossa, essa daqui é pesada, viu? Essa é pesada, porque quando envolve, além de copiar, a pessoa ainda tá pegando coisas que você criou pra vender algo pra ela obter lucro próprio, nossa... Deixa pra vocês verem. Você sabia que cada vício significa uma falta? Sabia que cada vício significa uma falta? Por exemplo, o vício em álcool é a falta e a busca pela coragem. A busca pelo álcool significa a busca pela coragem. Vício em significa amor sem dor. O vício por significa um amor sem dor. Agora, tem leis que protegem o direito autoral. Enquanto isso continuar acontecendo, eu vou continuar expondo sim. E tomando as medidas cabíveis, claro. Não só porque isso é plágio, é ilegal e pra proteger o meu trabalho, que alguém, por exemplo, poderia achar que eu copiei dela. Então até pra mostrar aqui a minha credibilidade dos conteúdos que eu trago, mas também pra continuar alertando as pessoas sobre os profissionais que elas procuram, acompanham. Nossa, é isso. Essas pessoas precisam entender que não tá tudo bem, que tem consequências por esses atos. Existe também um aspecto jurídico muito sério no meio disso.
Então, para falar disso, eu convidei uma advogada especialista na Creators Economy, que vai trazer a visão do direito sobre cópia, autoria e plágio na internet. Olá, meu nome é Marjorie Hirata, eu sou advogada há mais de 10 anos e atuo na Creator Economy. Sou fundadora do perfil de Instagram @socorro jurídico e também sócia da JC Intellectual Property, um escritório especializado em propriedade intelectual, e cofundadora da Despertar Creators, uma escola de negócios para creators. E hoje eu vim aqui esclarecer alguns pontos sobre direitos autorais. Quando a gente está falando sobre cópia, que é um dos assuntos que mais se fala no mundo da criação, a gente precisa ter em mente o que é cópia e o que é inspiração. Então, quando a gente está olhando do ponto de vista jurídico e trazendo, por exemplo, para um processo, para analisar se há uma cópia ou se há uma inspiração, em geral se pede uma perícia técnica, porque se analisam vários elementos. No judicial, a gente olha para isso de forma mais detalhada. Então, cada elemento é trazido à tona, sai um laudo pericial e o juiz analisa e sentencia. Mas no mundo real, de forma prática, como é que a gente pode ajudar vocês a entender isso? Simplesmente olhe para o fato de que vocês têm que criar um Frankenstein. Vocês podem e devem ter referência, porque a arte se cria a partir de vários recortes do mundo com a sua impressão, com a sua essência. Alinhado com isso, eu gosto muito do conceito do artigo 7º da Lei de Direitos Autorais. Ela fala que são obras intelectuais protegidas as criações do espírito expressas por qualquer meio. Então, quando a gente fala de criações de espírito, basicamente é pegar a nossa vivência, as nossas referências que vêm de vários lugares e colocar um pouco daquilo que nós somos, da nossa identidade, da nossa forma de criação, do nosso estilo. Então, quando você faz isso, você está aí criando algo único. Agora, quando você pega muitas referências de um mesmo lugar e simplesmente copia aquilo, cria algo em cima apenas daquilo, sem colocar um pouco de você, eu sei que ficou um pouco subjetivo, tá? Mas para você entender, isso vai se aproximar muito mais da cópia do que da inspiração. Então, aqui a gente colocaria juridicamente o termo de reprodução, ainda que tenham algumas alterações, algumas modificações daquela obra, seria considerado um tipo de reprodução. E reprodução é um direito autoral pertencente ao autor da obra do âmbito do direito autoral patrimonial, ou seja, é algo que ele pode comercializar, ele pode vender, ele pode ceder. Então você basicamente vai estar mexendo com o financeiro de outro artista. E como você é um bom artista, eu tenho certeza de que não é isso que você quer fazer. Mas o que você pode fazer para se resguardar tanto de acabar copiando, quanto também de ter a sua obra copiada? Acabar copiando, a gente já conversou sobre isso. Então, várias referências de vários lugares e você colocando a sua impressão, a sua visão única no mundo sobre aquilo, porque só você teve a sua vivência de vida. Quando a gente olha para fora, as pessoas me perguntam às vezes: Marjorie, como eu faço para as pessoas não me copiarem? Como eu faço para tornar isso impossível? A resposta pode ser um pouquinho assustadora, mas eu vou te acalmar na sequência. Para você não ser copiado, de forma alguma, você tem duas possibilidades. Uma, ou você não cria absolutamente nada, ou o que você cria, você nunca publica e guarda só para si. Eu sei, parece assustador, mas a grande verdade é que se você coloca no mundo, outra pessoa pode querer te copiar. Então, o que você, que é um criador, pode fazer para se resguardar? Você precisa estar sempre comprovando que aquela obra é sua, que aquela criação partiu de você. Nossa, imagina, mas isso deve ser muito cansativo. Não necessariamente. Este pode ser um processo muito gostoso e de documentar a sua jornada. Eu sempre recomendo aos meus clientes: façam pastinhas, guardem referências datadas, né? Quando for algo que você vai vender, que tem mais interesse, vai lá, faz uma declaração de direitos autorais em uma plataforma específica que tem um selo temporal, tem uma data, que não seja algo tão fácil de modificar, que não seja algo que não tenha essa facilidade. Tem gente que faz print de WhatsApp. É uma prova um pouco frágil. Então, pega esse costume de documentar o processo. Então, se grava fazendo, se grava
documentando, relatando quais foram as referências, o porquê de você ter feito aquilo. Você vai ver, já já isso vai se tornar um hábito e pode até ser legal de você eventualmente publicar nas redes para as pessoas conhecerem o seu processo, porque só você vai saber fazer o que você faz. As pessoas podem tentar copiar o resultado, mas não tem como copiar a fonte da criação, que é você. A gente fala que não existe registro de direitos autorais, existe declaração de anterioridade. Então, um exemplo que eu costumo dar. Mesmo que eu veja você criando na minha frente, imagina que eu sou a juíza, eu tô vendo você fazer na minha frente. Eu não tenho como ter a certeza de que foi você que de fato criou aquilo. Porque pode ser que você tenha visto de outra pessoa e esteja reproduzindo na minha frente. Então, o que a gente sempre recomenda? Não esqueçam de ir documentando o processo com datas em vários lugares, de várias formas. Registra na Biblioteca Nacional ou na Escola Belas Artes ou um lugar específico para o tipo de arte que você deseja proteger. Tem muitos caminhos, mas tenha em mente o seguinte: o direito protege a criação do espírito, certo? E só você é você. Mas o mais importante, do ponto de vista jurídico, é a gente entender que você tem um monte de prova e não só, por exemplo, uma declaração de anterioridade. Sabe por quê? Ela sozinha, vamos supor que o seu concorrente pegue aquela sua obra e passe pela declaração de anterioridade antes de você. Isso não vai ser suficiente para mostrar que ele é o autor. Mas se tiver um arsenal de provas, de vários pontos de vista, referências, esses indícios de autoria vão colaborar para que, eventualmente, um juiz entenda que você realmente era o autor daquilo, que de fato a outra pessoa que estava copiando, porque se não tiver provas, o risco que acontece é de parecer ser você o copiador, né, a pessoa que está fazendo a reprodução indevida. Então, muita atenção em trazer isto como um hábito seu, uma rotina. Façam as proteções, porque isso é o que vai dar sustentabilidade para o negócio de vocês. Vocês trabalham com a propriedade intelectual e imaterial. O direito autoral, ele é protegido a partir do momento que você expressa ele, seja verbalmente, seja por meio, por exemplo, de uma pintura, por um vídeo, porque é uma criação do espírito. Mas a maior dificuldade é provar que você era o autor. Então, tome esses pequenos cuidados, porque lá na frente, se for necessário, ou se não, quando for necessário, porque as cópias acontecem. Então, para não correr o risco de parecer ser você o copiador, tenha sempre guardadinho as provas, as referências de que você, de fato, é o autor daquela obra. Muita atenção, criador. Você não pode deixar que outras pessoas passem a parecer que foram as donas daquilo. Elas quem criaram aquilo que partiu da sua essência. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quero agradecer por esse espacinho. E caso vocês tenham dúvidas, me procurem. Eu estou sempre disponível para ajudá-los nesse sentido e proteger o maior ativo de vocês, que é a criação. Um abraço e até a próxima. Bom, depois da nossa advogada maravilhosa Marjorie falar, a gente vai passar um pouco de raiva junto aqui, tá? Porque tem pessoas que não concordam com isso. Vamos lá. Criadores de conteúdo. E aí, rapaziada, quero me pronunciar aqui sobre o vídeo que a menina fez lá, falando que eu copiei o vídeo dela, porque ela colocou um tema no vídeo e falou sobre um assunto, e eu não copiei só o dela, eu já copiei vídeo pra caralho aqui na internet, tá ligado? Desculpa. Não, a cara de pau é tão grande que ele não tá nem aí. Ele fala mesmo, eu copiei vídeo pra caramba. Muito bem, parabéns. Copiar significa pegar referência também. Eu sou uma pessoa que escreve e gravo, sempre gravei e postei muito. Copiar significa pegar referência também. Tá. Então eu pego referência desde a época do YouTube. Muito youtuber já fazia isso há anos atrás, pegar referência da gringa e postar aqui no Brasil. Eu faço muito isso. Então eu pego referência, eu assisto o vídeo o dia inteiro. Tem tempo, hein? Pô, que nem o vídeo dela foi uma parada que eu vi. Tempo, pô, isso aqui é bom pra caralho, eu vou fazer também, entendeu? E eu vi influencer copiando, não é copiando, tipo assim, fazendo igual, exato, e tipo, batendo milhões também. Só que eu não ligo, tá ligado, rapaziada? Eu acho que tem espaço de sucesso pra todo mundo. Tu não liga porque tu já tem milhões de seguidores e milhões de visualizações, né? É por isso que tu não liga. Nossa, esse aqui eu tenho um ranço especial, vamos lá.
Quem não cola não sai da escola. A Larissa Glover, que até pouco tempo era considerada uma gênia do humor, tá sendo cancelada porque os vídeos dela são cópias de virais gringos. Todos os grandes criadores, salvo uma pequeníssima exceção, vivem de copiar vídeos virais, principalmente da gringa. Todos os grandes... É um pouco difícil falar sobre isso, porque que relevância esse tipo de pessoa tem copiando dessa forma? Eles copiam e por isso que eles são relevantes e grandes, nossa. E eles fazem isso porque isso sempre foi, e sempre será a estratégia mais rápida, fácil e garantida de você estar sempre viralizando, se mantendo relevante e em alta. Mais rápida, fácil e garantida. A gente já sabe pra onde isso leva, né? Por isso que a minha recomendação número 1 pra você que quer viralizar, crescer e se tornar alguém aqui na plataforma é simplesmente copiar os vídeos que já viralizaram no seu nicho. Ah, que legal, parabéns. Parabéns, eu só não posso falar nada a não ser nota dó. Se ela que tem 5,7 milhões de seguidores faz isso, por que você não faria? Eu não faço porque eu tenho ética. Sabe a ética? Pois é. É por isso que eu não faço. Mas acredito que tem uma diva que tá copiando meus conteúdos. Gente, eu vou falar pra vocês que assim, eu estou me sentindo muito importante mesmo. Sei que geralmente, tipo assim, as pessoas elas vêm aqui, quando alguém copia o conteúdo, fica tipo, porque ela tá copiando meu conteúdo, ela nem me dá crédito. É, porque a gente tem que ter esse tipo de raiva mesmo por essas pessoas que copiam nosso conteúdo e não chamar essas pessoas de diva. Gente, o problema é que a diva que tá copiando meu conteúdo, ela é tipo grande, ela é grande. Tá, aí temos aqui um problema, porque toda vez se reforça esse argumento de, porque a pessoa é grande, eu não posso mexer com ela. Batam de frente com gente grande também, tá? Não é só porque vocês são criadores menores que vocês não têm opinião, que vocês não têm posicionamento pra ir contra esse tipo de atitude dessas pessoas também, né? Não só isso, eu sou muito fã dela, entendeu? Então, assim, eu vi que ela não tá copiando todos os meus vídeos. Mas eu vi que tem alguns vídeos, assim, que, gente... Até as falas são parecidas, entendeu? O negócio é que, assim, gente, eu me acho uma Zé Ninguém. Tá faltando um negócio da autoestima aí, né, amiga? Nem vou te criticar muito, porque tá pegando. Pra alguém vir copiar o meu conteúdo, entendeu? E o pior é que, gente, ela recebe muito mais reconhecimento do que eu, porque ela é famosa. Claro, amore. É sempre assim. Infelizmente, quando esses copiadores pegam criadores de conteúdo menores, né, os seus conteúdos ali copiam, eles vão ter sim muito mais visualizações, muito mais reconhecimento, ganhar muito mais dinheiro, porque eles têm uma base maior. É lógica isso. Isso é uma grande merda. Não tem muito o que falar. Eu só sinto muito que tu ainda a encara como uma diva, porque pessoas assim não são diva, não. Eu prometi que não ia ficar muito pistola no vídeo, só que é um pouco difícil. Então vocês vão ter que me aguentar assim, meio desequilibrado de vez em quando, tá bom? Teve uma vez que eu tava conversando com uma amiga e ela falou assim, Sol, mas eu tenho um pouco de vergonha de colocar referência nos meus posts e tal, quando eu faço alguma coisa assim, porque parece que eu sou menos inteligente ou que eu só copiei. E, cara, é justamente o contrário. É total o contrário disso. Eu vejo que quando a pessoa teve o cuidado, o zelo de referenciar da onde ela tirou as referências, da onde foram de fato as fontes, porque eu sei que muita coisa não veio da cabeça, né? A gente sabe. Eu olho para tudo aquilo e penso, caramba, a pessoa tem caráter, a pessoa tem um zelo, ela tem um preciosismo ali com o conteúdo dela e com as pessoas que ela referenciou e que ajudaram a construir o conteúdo dela de certa forma. Dar os créditos, postar ali as referências que tu teve, não te faz menor. Porque ser criador não é só tu ter a ideia. É tu ser ético também. É respeitar a inteligência alheia, entender que tá tudo bem se a ideia não saiu da tua cabecinha. É muito ego. Mas o meu não é grande a esse ponto de cometer algumas atrocidades que já vi por aí. Porque para pensar comigo. Isso é injusto. É baixo. E, sei lá, acaba criando, né, um movimento dentro da internet cada vez mais hostil. Um ambiente que tá todo mundo copiando todo mundo. Tá todo mundo querendo correr mais do que o outro para alcançar a trend no momento. Para fazer isso, para fazer aquilo. Ai, me cansa, né? E esse ambiente hostil que eu tô falando para vocês é alimentado, né, segundo a minha concepção,
de várias frentes, de várias formas. Os algoritmos que vivem premiando quantidade e não qualidade. Quem copia consegue postar muito mais vezes e muito mais rápido do que a gente. E olha como eu fico puto com isso, viu? O público geralmente não checa a fonte, então acaba confundindo cópia original, original cópia. E isso cria um ambiente tão tóxico que muita gente boa mesmo, sabe, que tem muito potencial, para de criar. É muito assustador pra mim como copiar tem se tornado cada vez mais normal. E demonstra que cada vez mais pessoas estão sem noção. Porque diretamente quem é atingido com esse tipo de coisa somos nós. Isso me pega, viu? É um espaço bem complicado pra mim, que eu realmente fico pistola. Sobe um sangue quente paraense ali nessa hora que eu fico, nossa, o cavalo mordeu a cabeça dessa pessoa, só pode. E o pior é que tem gente ensinando a fazer isso só pra ganhar like, dinheiro e, sei lá, uma autoridade que não sei de onde vem. E tudo isso sem criar nada de novo. Só se aproveitando da intelectualidade alheia. Olha que legal. Pra mim são copiadores que ensinam outras pessoas a serem parasitas na internet. Forte, eu sei. Mas é real. O que eu sinto é que cada vez mais pessoas estão tendo cada vez menos coragem de criar algo que é seu. Porque permanecer no jogo do digital, resistindo, persistindo, é sobre isso. Pessoas que estão copiando, pessoas que estão ali nas trends o tempo inteiro, atrás do viral o tempo todo, pergunta de verdade se essas pessoas vão conseguir durar tanto tempo assim, com a relevância que elas acham que tem. Fica o questionamento no ar. E aí eu fiquei me perguntando, quem é que perde com tudo isso? São as pessoas que estão copiando? Não apenas. É todo mundo, gente. Se a gente for parar para reparar de verdade, quem está perdendo com tudo isso somos nós. Todo mundo está perdendo, a internet inteira está perdendo, porque cada vez mais a gente fica raso, a gente não tem um senso crítico aprofundado. E o resultado é uma internet rasa, previsível, sem muita coragem, sem muita novidade. E olha que triste isso, sabe? Eu sei que isso existe há muito tempo, tá? Essa coisa de plágio, etc. Mas eu sinto que agora as coisas estão muito mais normalizadas e tá tudo bem fazer. Olha, muitas vezes eu sou educado, um amorzinho com as pessoas, explico tudo bonitinho. Só que pra esse tipo de coisa, eu fico pistola, eu fico com raiva, eu fico revoltado de verdade. E eu sinto que falta um pouco de raiva. Sim, um pouco de raiva em nós ali, um negocinho, uma pitadinha de raiva em nós que somos criadores, pra ir contra isso. Porque eu não sei vocês, mas eu não fico feliz quando alguém me copia. Eu sei que tem casos e casos, né? Sempre, né? Porque eu sempre tenho que falar aqui, porque senão as pessoas pensam que eu tô, né? 880, não é assim. Tio Solzinho está conversando, pistola, mas está. Eu tô fazendo esse vídeo muito mais para te falar que enquanto criadores, a gente não pode ficar omisso. A gente tem sim que falar sobre isso, tem sim que se posicionar a respeito disso, e às vezes até de uma forma revoltada mesmo. Então vamos pro resumo? Não tá tudo bem copiar. Não é normal todo mundo copiar. Não é aceitável só porque virou uma prática comum dentro da internet. Copiar não é criar. Quem copia não é criador. Se tu se consideras um criador, tu sabe muito bem do que eu tô falando. E provavelmente tu entendeu esse vídeo. Criadores de conteúdo são raros. Copiadores de conteúdo, existem hordas de zumbis por todo canto. E já tá mais do que na hora da gente parar de fingir que são a mesma coisa. Então a minha pergunta final é: tu vai ser criador ou copiador?